São 10 do nosso simulado, nosso primeiro simulado. Já vou adiantar que esse simulado teve 16 questões, então a gente já está entrando aqui na reta final. E o objetivo desse simulado foi aferir, né, como é que a turma estava de conhecimento prévio. Então, tinha alguns alunos que já tinham feito curso conosco, outros que estavam começando, a grande maioria estava começando. E a minha ideia era a seguinte: como você está antes de fazer o curso? O que você conseguiria resolver de uma prova de raciocínio lógico antes de fazer o curso? Então, esse foi o objetivo. Então, eu coloquei questões aqui das mais iniciais, né, assim, do assunto, às mais avançadas. Então, aqui nós estamos numa parte já mais avançada, que se refere a argumentos. Então, os argumentos, né, são bastante estudados da lógica. E aqui essa questão vai trabalhar o conceito de argumento. Se você conhece o conceito de argumento, essa questão é muito fácil de ser resolvida. Se você não conhece, você vai ficar bastante confuso. Então, assim, não é que seja difícil ou que seja fácil. É algo que eu conheço ou que eu desconheço. Isso é muito presente na lógica. Ah, raciocínio lógico é difícil. Não, não é difícil. Acontece que tem coisas que você tem a informação e tem coisas que você não tem. Se você não tem aquela informação, é muito difícil você, pela leitura da questão, do item, você sacar a resposta, óbvio, né? Mas não quer dizer que aquela informação seja difícil, é só que você não tem. Então vamos adquirir as informações necessárias, tá bom? Olha só, aqui diz o seguinte: um argumento consiste em uma sequência de proposições, algumas delas premissas e somente uma conclusão. E aí, tá certo ou tá errado? Gente, para você resolver questões desse tipo certo e errado, tenta achar um erro. Porque para estar certo, tem que estar certo na sua totalidade, né? E para estar errado, basta ter um ponto errado. Então, vamos lá. A gente tem aqui basicamente as seguintes partes. Está dizendo que o argumento é uma sequência de proposições. Beleza, o argumento justamente é isso, é uma sequência de proposições. Está dizendo que algumas, então é mais de uma, não é? Algumas, uma ou mais de uma dessas são premissas. E aí ele deixa bem restringido, somente uma conclusão. Bom, para você que está começando a estudar agora, ou mesmo para você que já estudou isso aqui, mas ficou mais ligado, desculpa, estou com um pouco de tosse aqui. Para você que ficou mais ligado na questão de como resolver o argumento, talvez você perdeu um pouco essa parte de como ele é de fato, qual é a estrutura, né? Então, olha só, pensa no argumento. Eu vou dar essa dica para você aqui, que eu acho que, para mim, ela ajudou bastante eu entender o argumento. O argumento é como se fosse uma redação. Como assim uma redação? Redação lá do Enem, dissertação. O que você tem na redação? Você tem basicamente três partes: introdução, né, a primeira parte da redação, depois desenvolvimento e por último que a conclusão. Então é isso aí, você tem introdução, desenvolvimento, conclusão. Então o que você coloca em cada parte? Na introdução você vai abordar, né, o tema e pontuar esse tema. No desenvolvimento você vai a partir do seu conhecimento daquele tema, você vai discorrer aquele tema, você vai argumentar sobre aquele tema. E essa argumentação, ela deve embasar a sua conclusão, ou seja, a sua conclusão, ela deve ter fundamentos com base no desenvolvimento que você apresentou do tema que você introduziu. Basicamente é isso aí, né? Eu não sou professor de redação, mas eu já fiz vestibulares, já fiz concurso, então a gente já estudou sobre isso. O argumento, pessoal, é exatamente isso aí. Só que o argumento, ele não tem três partes, ele só tem duas. Então, ele tem premissas e
conclusão. Quantas premissas? Ele pode ter uma, duas, três, quatro, quantas quiserem, tá? Quantas quiserem. Então é como se fosse a introdução e desenvolvimento. Isso pode ser feito em um parágrafo, em dois parágrafos, em três, em quatro. É lógico que você tem um limite de linhas, né? Mas teoricamente você poderia fazer um artigo bem grande, né? Que seria uma forma de redação também. Então tudo isso aqui seriam o que? As premissas. E aí a conclusão é só uma. É só uma conclusão. Então o item está corretíssimo, tá? O item é exatamente isso. O argumento é uma sequência de proposições. Algumas são premissas. Eu posso ter só uma premissa, eu posso ter duas, eu posso ter três ou mais. Conclusão, só uma sempre. Podem ser quantas premissas forem. A conclusão é sempre única, não posso ter duas conclusões. Porque se eu tenho duas conclusões, eu tenho dúvida, não tenho certeza. Não faz sentido, né? Então eu preciso ter uma conclusão a partir das minhas premissas, tá bom? Então, uma questão bastante interessante, né? Que vai tratar da estrutura dos argumentos. E aí lembra da redação. A redação tem introdução, desenvolvimento e conclusão. Conclusão é apenas uma só conclusão. Então, o argumento ele pode ter premissas, né? Eu posso ter primeira premissa, segunda premissa, e por aí vai, até a enésima premissa, né? Agora, no final disso tudo vai ter a conclusão. E essa conclusão é sempre única, tá bom? Forte abraço, vamos fazer mais questões de argumento.